Oi turma, bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Espero que estejam bem, se cuidando aí em casa. Espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. Na aula passada a gente começou a falar sobre o reino animal, né? E aí eu comecei a falar sobre as características gerais, né? Então eu expliquei lá o processo de Ai. Das características que são comuns a todos os animais, né? Todos os animais são eucariontes, pluricelulares, heterótrofos. Falei sobre algumas características apomórficas dos animais, né? Como o processo de desenvolvimento embrionário, da formação de algumas estruturas embrionárias, né? Como o processo de formação da mórula, da blástula, da gástrula, que são processos de desenvolvimento embrionário dos animais, que a partir disso a gente consegue também diferenciar alguns animais entre si, né? Os animais diblásticos, que só tem 2 folhetos germinativos, os triblásticos, que tem 3 folhetos germinativos. Falando sobre as cavidades internas, né, dos animais acelomados, pseudocelomados, celomados. Falamos da simetria, né, que os animais podem ter, simetria circular, radial, bilateral. Falei um pouquinho sobre o processo da evolução desses animais, né? Mostrei a árvore filogenética Então essa árvore filogenética que traça o caminho evolutivo. Mostrei aquela mais clássica, né? Tem algumas mais modernas que já separam poríferos por um lado, separa metazoa, não sei o que, e são muitos complexos que o que se cobra mesmo são até agora, né? São a classificação mais clássica mesmo lá do entendimento do reino animal como um grupo monofilético e por aí vai. A gente vai começar a aula de hoje conversando sobre o primeiro filo, né? Então vamos seguindo o caminho do aumento do nível de complexidade, né? Então a gente vai começar estudando os primeiros animais, né? Muito provavelmente que existem, né? da era, obviamente que da era moderna, né? O primeiro grupo de animais. E a gente vai seguindo em nível de complexidade. A gente vai começando pelos mais simples e vai terminar lá por último nos mamíferos, nas aves dos mamíferos. São organismos que têm um grau de complexidade maior, né? E pronto. E aí então várias características, como os animais são os únicos que têm sistema muscular, e tecido muscular e nervoso, que não é encontrado em nenhum outro reino nenhum dos outros reinos, né? Apesar que nem todos os animais possuem tecido nervoso e muscular, mas a presença do tecido muscular e nervoso ela só ocorre no reino dos animais. Então o primeiro filo que a gente vai começar a estudar é o filo porífera, né? Então reino animal, filo porífera, que é representado pelos organismos que a gente chama de poríferos ou esponjas, né? Então o filo porífera, né? Esse nome porífera ou poríferos, né? Ele vem do grego poris, que significa poro, né? E esse foros, né? Poríferos, né? Foros é portador e poro. Então poríferos são aqueles organismos que são portadores de poros. Então o termo porífero varia justamente da característica que seu corpo é completamente formado por poros, né? Que são os representantes que a gente chama de poríferos ou de esponjas do mar. Então, apresentar o corpo perfurado por poros, né, é uma das principais características desses animais, né? Inúmeros poros, alguns às vezes até microscópicos, dependendo, vai variando de grupo para grupo, de espécie para espécie. A gente pode ter observar esses poros com maior nitidez ou não, né? Então os poríferos atuais eles são diferentes dos ancestrais, né? Que se acredita que eles surgiram mais ou menos há 600 ou 550 milhões de anos atrás, no período pré-cambriano. Então quais são as características, além de ter essa característica marcante, que é o corpo formado por poros? Os poríferos eles se caracterizam por serem todos aquáticos, ou seja, são animais que são exclusivamente aquáticos. Não existem poríferos que vivem terrestre. A grande maioria deles ainda vive no mar, ou seja, são animais marinhos. Existem alguns que podem viver em águas costeiras,
é, mais próximos à costa, né? Mas eles são marinhos, né? Via geral, né? Podem viver em águas costeiras, rasas e quentes, né? Mas geralmente eles vivem muito associados às comunidades de recife de corais. A gente encontra muito corais, e onde tem muito coral geralmente a gente encontra muito esponja. Então, mas algumas poucas espécies podem ser ducícolas, né, de água doce, mas a grande maioria esmagadora de espécies, elas são espécies marinhas, né? Então a gente tem uma estimativa mais ou menos de deve ter aproximadamente umas 10 mil espécies diferentes nesse filo, e pouquíssimas dessas, tipo menos umas 100 vive, tipo, de 10 mil a 100 pode viver em água doce. Os poríferos eles se caracterizam por viver aderidos ao substrato, ou seja, presos no chão, certo? Preso no fundo marinho, ou seja, preso no corpo de outro organismo vivo, de um coral, por exemplo. Mas eles crescem aderidos nos substratos que obrigatoriamente tem que estar submersos, ou seja, abaixo da água, que pode ser rochas, pode ser o fundo marinho, pode ser o recife de coral, desde que eles estejam fixados em um ambiente, né? E eles não se movem por conta própria, né? Eles não têm a capacidade de se deslocar, na verdade, né? Eles se movimentam quando eles crescem, mas eles não se deslocam, né? Durante sua fase adulta, principalmente. O que caracteriza quando a gente tem animais ou seres vivos que não conseguem se deslocar, não conseguem ir de um lugar para o outro, a gente diz que eles têm um modo de vida séssil, certo? Então, quando a gente diz que o organismo tem modo de vida séssil, é aquele organismo que ele vive fixado naquele determinado substrato e não sai dali. Então, os poríferos na sua fase adulta, eles são completamente césseis. Por que eu digo isso? Quando a gente vai ver a reprodução, a gente vai ver que a fase larval deles é livre nadante, né? Ou seja, ela consegue se deslocar, ela nada. Mas quando ela sofre a metamorfose para o adulto, ela vive fixa naquele substrato. A não ser que ela, sei lá, cresça em cima de um caranguejo, o caranguejo que anda, ela se desloca junto com o caranguejo. Mas eles têm um modo de vida céssio, ou seja, eles não se deslocam de um lugar para o outro. Eles não apresentam nenhuma movimentação, né? Por essa característica deles serem césseis, de não ter nenhuma reação, não ter muitas reações a estímulos. Até meados do século XVIII se acreditava que as esponjas eram plantas aquáticas, né? Porque é parado, planta, né? Era céssio, é planta. Então eles tinham muito entendimento disso, que eles seriam plantas aquáticas, depois que você perceberam que na verdade eles eram esses primeiros animais marinhos, né? Os primeiros animais que são bem simplesinhos, na verdade, né? Então os poríferos eles têm uma variedade de formas, cores, tamanhos, né? Mas pra frente eu vou botar umas fotozinhas das classes, vocês vão ver que eles são um pouquinho diferentes. A maioria deles é assimétrica, ou seja, eles não têm uma simetria, nem simetria radial, nem simetria bilateral. Porífero é uma coisa esquisita. Na realidade, se a gente for comparar eles com os outros animais, eles são uma coisa bem esquisita, né? Eles crescem nesse formato de talo, né? Parecido com as algas pluricelulares, e ele não tem uma simetria bem definida, né? Alguns deles, né? Outros poríferos podem assumir uma simetria radial, mas um pouco irregular. Seria mais para assimétrico, né? Mas tem algumas espécies, algumas classes que você consegue ainda, com um bom esforço, observar uma simetria radial um pouco irregular. Então a gente tem essa série de cores, tem poríferos vermelhos, azuis, laranja, e tudo que é cor, certo? A maioria dos poríferos eles medem poucos centímetros, eles não crescem tanto, mas tem alguns que chegam a atingir 1 metro a 2 metros de altura, né? E eles se distribuem ao longo do globo, né? Algumas espécies de esponjas, elas também liberam substâncias tóxicas, né? Que servem para afastar predadores, né? E algumas substâncias que eles produzem também são bastante estudadas pela indústria farmacêutica, né? pela ciência na parte de saúde, para aplicação como anti-inflamatórios, substâncias anti-inflamatórias, algumas substâncias até inclusive antibióticas, que geralmente são de fungos, né? Produzidas naturalmente por fungos, mas tem algumas substâncias que vêm sendo estudadas, que são produzidas por poríferos e que podem ter esses efeitos antibióticos, anti-inflamatórios.
Como é que se organiza o corpo desses animais? Então aqui tem uma estruturazinha básica do corpo de um porífero, né? Então a estrutura corporal do porífero é bem simples. Ele é basicamente um cilindro oco, como vocês estão vendo aí, fechado, né? Na base. A base é onde ele se prende no substrato, onde ele se fixa no substrato. E tem uma abertura relativamente grande no topo que a gente chama de ósculo. Então lá em cima é o ósculo, que é por onde seria... por onde a água sai do corpo desse animal, né? Então ele tem essa base, né? Ele tem esse ósculo, ele tem essa ele tem essa região nessa região oca central que a gente chama de espongiocele ou espongiacela, mas é mais comum com o termo átrio, né? Então aí na imagem está átrio ou espongiocele. Eu vejo mais comumente como átrio, eu chamo mais inclusive de átrio, mas tem autores que vão chamar de espongiocele. Então a água ela penetra através dos poros. Então veja ali o esqueminha poro, né? Tá vendo os poros? Então a água entra no corpo do animal pelos poros, ela circula, ela atinge essa cavidade interna, o átrio, né? Que ali essa água circula, né? Então da água lentamente ela vai circulando e ela vai sendo expelida aos poucos pelo ósculo. Então sempre existe, né, um fluxo líquido contínuo no corpo do animal. Então a água entra pelos poros, circula no átrio e sai do corpo do animal pelo ósculo. É sempre esse caminho, certo, gente? A água ela nunca faz um caminho diferente desse. É sempre poros, átrio, ósculo. As esponjas elas se alimentam de partículas orgânicas que estão presentes na água, né? E que, ou seja, quando essa água ela vai circulando pelo corpo do animal, essas partículas orgânicas elas entram junto com a água, né, pelos poros, e sai a água pelo ósculo. Então esses organismos eles são animais que a gente chama de animais filtradores, ou seja, eles filtram a água para se alimentar. Então à medida que a água entra pelos poros e circula pelo átrio, eles vão retirando essas partículas orgânicas que estão presentes na água e vão absorvendo elas e utilizando ela para sua alimentação, né? Então os poríferos são animais filtradores, né? Então além de alimento, a água que circula através do corpo da esponja traz também oxigênio, minerais e leva as coisas inúteis deles, né, como o gás carbônico, as excreções, aquilo que não serve para eles, né? Então esse processo de circulação da água serve para eles se filtrarem para se alimentar, mas também serve para eles obterem oxigênio, minerais que eles precisem, esses minerais, e também para eliminar as coisas que não servem para eles, como o gás carbônico e as excretas, certo? A gente tem alguns tipos de células, que caracterizam esses animais, né? O corpo das esponjas, né, é revestido externamente, ou seja, por fora, por células achatadas, bem achatadinhas e bem unidas entre si, formando uma camadazinha simples de células que a gente chama de pinacócito, que é essa laranjinha que estão vendo em cima. Então os pinacócitos eles revestem externamente o corpo das esponjas, certo? Em esponjas mais complexas, essas células revestem também alguns canais presentes nas paredes do corpo, né, por onde a água circula. Em algumas mais complexas, mas as mais simples, de forma geral, o pinacócito reveste externamente o corpo do vegetal, da esponja. Entre os pinacócitos, a gente tem os porócitos. Os porócitos são as células, que é uma célula que é típica das esponjas, né? O porócito é uma célula que tem esse canal que forma esses poros, né? Então é através do porócito que a água entra no corpo do animal. Então esses poros eles são formados a partir dessas células que a gente chama de porócitos, né? Acho que nesse esqueminha aí não está representando, mas onde também tem esses poros, tem essas célulazinhas parecendo uns bastãozinhos com esse núcleozinho branco, são os porócitos. Então os porócitos são essas células que formam os poros e que vão permitir a entrada da água no corpo do animal. As esponjas também têm outro tipo de célula, que a gente chama aqui também característica dela, que são os coanócitos, que é aquela rosinha lá em cima que tem o flagelo. Os coanócitos são essas células parecendo esse formato de ovo,
que elas têm esse flagelo, né, esse flagelo, e que tem essa membraninha, essa saiazinha aí, né? Isso é característica deles, né? Nas esponjas que são mais simplesinhas, né? Os coanócitos revestem completamente a cavidade central da esponja, que nem está nesse esquema aí. Veja que por dentro é completamente revestida pelos coanócitos. E agora nas esponjas mais complexas e maciças, né, maiores, os coanócitos revestem também alguns canais e câmeras internas, né? Tem alguns, eu vou mostrar para vocês mais pra frente, que tem algumas esponjas que ela tem uma série de canais, e aí esses coanócitos eles vão revestir, né? Então, os coanócitos eles estão diretamente relacionados com a nutrição do animal, né, com o processo de alimentação. Então, seus flagelos eles vão fazer essas movimentações de ondulação, né, à medida que a água vai circulando pelo átrio. Então, esse movimento dos flagelos que vai impulsionando a água através do corpo da esponja e criando uma corrente, né? Então, essa circulação da água no átrio ela é feita a partir do batimento dos flagelos dos coanócitos, né? Então, é a partir desse processo que, quando a água vai circulando, eles vão conseguindo absorver os nutrientes e o oxigênio e também remover as substâncias que não são úteis para eles, né? E a partir desse processo eles vão absorvendo tudo, né? A gente tem também essa estrutura entre os pinacócitos e os coanócitos. A gente tem essa estrutura intermediária, né, que a gente chama de mesênquima ou de mesoílio, também pode chamar, que é onde vão existir essa estrutura entre os pinacócitos e os coanócitos. Aqui vai ter os elementos que vão sustentar o corpo da esponja, né, que são as espículas, que estão nas estruturas aí, essas espículas, tá vendo? Aqui está grande. As espículas são estruturas que sustentam o corpo da esponja. Dentro dessa região da mesênquima, do mesoílio, a gente tem os amebócitos, que são outro tipo de célula, que estão vendo lá o verdinho lá embaixo. Os amebócitos, elas têm a função de distribuir os nutrientes pelo corpo da esponja, né? Então, os nutrientes, os oxigênio que vão sendo capturados, eles vão sendo distribuídos por todo o corpo da esponja. Eles capturam por processo de endocitose, vocês viram lá no primeiro ano, e as partículas alimentares são transferidas pelos coanócitos para eles, né? Então, os nutrientes gerados, eles fazem digestão intracelular, né? Então, esses amebócitos vão fazer essa digestão intracelular e o produto dessa digestão vai sendo distribuído, os nutrientes ele vai sendo distribuído para os pinacócitos e vai sendo distribuído assim por todas as células. Desde os porócitos, pinacócitos, para os coanócitos também. Então, quando os coanócitos absorvem os nutrientes, os amebócitos vão lá, capturam por endocitose essa matéria orgânica, eles fazem a digestão intracelular. Então, a digestão nos poríferos é uma digestão intracelular, só acontece dentro das células, e aí esses amebócitos vão distribuindo esses nutrientes para todos os outros tipos celulares, né? Então, a digestão deles é exclusivamente intracelular, acontece dentro da célula. Começa nos coanócitos e termina nos amebócitos, que ainda distribuem eles, né? Então, eu falei célula, não falei de mais nada. Não falei de tecido, órgão, sistema. As esponjas elas não têm tecido nenhum, elas não têm órgão nenhum, elas não têm sistema nenhum. O sistema digestório, respiratório, circulatório, não existe nada disso. Elas não têm nenhum tipo de tecido. As esponjas são praticamente um aglomerado de células que vão atuando juntos, né? Elas não têm nenhum tipo de tecido, cara. Eles são animais muito, muito simples, que não existe nenhum tipo de tecido, nenhum tipo de órgão, nenhum tipo de sistema. Né? Então, cuidado de dizer, o átrio é o sistema é o estômago da esponja. Não, elas não têm órgão nenhum, elas não têm tecido nenhum. Elas são um aglomerado de células, certo? Então, cuidado com as questões que querem pegar nessa parte de afirmar que as esponjas têm tecido. O pinacócito é uma célula característica do tecido epitelial das esponjas que elas revestem, blá blá blá. Não, e é só para atrapalhar a mente de vocês. Porífero não tem nenhum tecido, logo ela não tem nenhum órgão, logo eles não têm nenhum tipo de sistema, certo? É praticamente um aglomerado de células. Então a digestão deles é intracelular exclusivamente, eles só fazem digestão intracelular. Essas espículas aí, como eu falei para vocês, elas vão atuar são estruturas que são microscópicas, bem pequenininhas,
Você pode observar às vezes no microscópio. E essas espículas elas vão servir para dar sustentação ao corpo do animal. Elas são formadas por várias substâncias, como sílica, como carbonato de cálcio, várias substâncias diferentes. E essas espículas elas são formadas por células especiais que não estão aí no esqueminha, que a gente chama de escleroblastos, né? Então os escleroblastos eles formam essas espículas, que são formadas por carbonato de cálcio e sílica. Essas são bem, se você topar, é como se fossem várias agulhinhas, né? Essas de carbonato de cálcio e de sílica, elas funcionam como se fosse uma agulhinha. Se topar, por exemplo, se você passar a mão, você sente furando como se fossem vários espinhos. Agora elas também têm uma estrutura que forma umas fibras proteicas esqueléticas que a gente chama de espongina. Elas são secretadas por outra célula especial que a gente chama de espongioblastos, e que são diferenciações do amebócito. Essas esponjinas são mais flexíveis, né? Que torna o corpo dele mais flexível e resistente. Então a gente tem as espículas, né? E a espongina que pode atuar aí para a sustentação do esqueleto, né? As espículas formadas por carbonato de cálcio e sílica, né? A espongina formada por uma proteína, que é parecida com o colágeno que tem no nosso tecido conjuntivo. Antigamente os gregos utilizavam muito esqueleto das esponjas para fazer polimento, né? Da armadura, de capacete, dessas coisas. Os romanos utilizavam bastante também para tomar banho, né? Essas esponjas que a gente tem sintética, elas simulam essas esponjas marinhas. Agora não é toda espécie, né? Porque tem algumas que tem mais espículas e se você for tomar banho você vai se arranhar. A gente tem 3 tipos de estrutura do corpo delas, né? As esponjas asconoides, que são as asco, as ciconoides e as leuconoides, né? Que vão se diferenciar por essas estruturas aí. Lembra que eu falei que tem algumas que tem câmeras mais complexas que vão ter com a nossa, né? E essas câmeras que são as leuconoides. As mais simplinhas são as asconoides, que é que eu mostrei no esquema passado, né? Então são as mais simples, as asconoides. Em geral elas têm esse formato de vaso, né? Uma parede fina. Com a alergia atacada. Desculpe aí minha voz e meu nariz abafado, que eu tô com a alergia daquele jeito. E elas têm o ósculo, né, bem definido aí nessa porção final, né? Então os canais porosos perfuram a parede, atingem o átrio e faz a circulação da água. Então veja lá que as setinhas estão apontando o caminho da água, certo? Então ela vem do meio externo para os poros, átrio, ósculo e volta para o meio externo. A outra esponja que a gente tem são essas acículas, né, que são as ciconoides, que tem um corpo mais tubular, com o ósculo em uma das extremidades, né, mas são geralmente maiores, bem maiores que as asconoides, né, e apresentam paredes mais espessas, paredes mais grossas. Elas vão se diferenciar porque elas levam a água, ela vai para esses canais aferentes, né, nas paredes que estão os porócitos, né, e esses vão se comunicar com esses canais radiais, né, que são esses canais onde estão os coanócitos para a água e para o átrio. As leuconoides, essas aqui são as mais complexas de todas, né? Elas têm uma parede muito mais espessa do que as outras duas, mais grossa, né? E que há aberturas que levam a canais aferentes, ou seja, vários canais, sistemas de canais diferentes, que nesses canais a gente vai ter vários coanócitos, que chama de câmeras vibráteis. Eu estou trazendo esses detalhezinhos, gente, mas vocês precisam saber os tipos de estrutura corporal, mas esses detalhezinhos não são tão importantes não, certo? Então a gente vai ter esses 3 tipos aí, as asconoides, que são mais fininhas, né? Os poros, a água já é levada diretamente ao átrio, quando sai dos poros. Na ciconoides, a água quando atravessa os poros entra nesses canais aferentes, né? E essas leuconoides, elas vão circulando por essa série de câmeras vibráteis. A classificação dos poríferos, a gente tem 3 tipos de grupos de poríferos. Essas bichinhas aí. A gente tem a classe calcária, que é essa aqui, primeira aqui, que ela são todos marinhos, né? E eles se caracterizam por apresentar predominantemente as espículas, né, de carbonato de cálcio, né? Daí o termo calcária, como elemento de sustentação do esqueleto.
A maioria dessas esponjas são pequenininhas, né, de forma tubular, como você vê daí, transformam esses túbulos. Elas podem ser asconoides, ciconoides ou leuconoides. Aqui a gente tem um casozinho de um asconoide. A gente tem a classe Desmopongi. As esponjas dessa classe, em sua maioria, também são marinhas, né? Mas algumas poucas espécies de água doce. A calcária são todas marinhas, certo, gente? Na Demospongi tem algumas, a maioria é marinha, mas tem algumas de água doce. Eles se caracterizam por ter espículas de silicone, né? Fibras de espongina também, ou as duas, né? Às vezes só fibras as espículas de silicone, às vezes só a espongina, né? Sustentando, essa aqui é boa para tomar banho, e às vezes pode ter os dois, na sustentação deles, né? A maioria deles é assimétrica, né? Como vocês podem ver, não tem simetria nenhuma, com tamanho que varia de alguns milímetros, algumas que chegam a atingir 2 metros. Muitas delas são constantes, ou seja, crescem aderidas falta a palavra, a recifes de coral, a rocha, né? A maioria delas tem a estrutura leuconoide, mais complexazinha. E a classe Hexactinellida, que essa aqui parece uma cabeça de uma pessoa estourada, são todas marinhas, exclusivamente marinhas, assim como a classe calcária. Então só tem espécies de água doce, a Desmopogine. Elas geralmente vivem em grandes profundidades, né? Mais de 200 a 1000 metros de profundidade. Elas são muito abundantes no continente antártico, ou na Antártida, ou Antártico, tanto faz. E elas são... a maioria apresentam simetria radial também. E aí o tamanho varia de 10 a 30 centímetros, né? A estrutura de sustentação do esqueleto deles são espículas de silicone, assim como algumas espécies da Desmopogine, que é parecido com eles, mas tem algumas diferenças. Tá? Uma curiosidade que tem nessa classe aí alguns camarões eles vivem, né, no interior das câmaras dessa esponja, né? Eles entram pelo ósculo, né, onde eles conseguem viver, né, e ter abrigo, né, eles conseguem viver dentro dessas estruturas aí, desse tipo de esponja. Uma curiosidade, entre os casaizinhos eles se reproduzem, têm abrigo, conseguem se alimentar, ou seja, eles usam de casa, né, os camarões, quando eles se reproduzem, colocam seus ovinhos, né, os camarões jovens vivem dentro dele até abandonar essa casa na fase adulta. Com relação à reprodução, as esponjas elas se reproduzem de forma assexuada e de forma sexuada, né? A reprodução assexuada ela pode acontecer principalmente pelo processo de brotamento, que é esse que está aqui no esqueminha aqui, né? Então consiste em que acontece, você vai ter a formação do broto, né? Que é uma expansão do corpo. Esse broto ele se solta do corpo genitor original e forma um adulto que é um clone natural dele, certo? Então forma esse clonezinho natural aí que depois pode formar novos brotos, né? Esse processo, às vezes a esponja, o broto ele não se solta, não se separa do corpo genitor e aí eles formam uma colônia, né? Então a gente tem a reprodução sexuada por brotamento. A gente também pode ter por processo de regeneração, ou seja, como eles são organismos muito simples, um conglomerado de células, se a esponja você rompe a esponja, se esfarela ela, ou se vem um animal e morde ela e alguns pedacinhos caem, esses pedacinhos as células voltam a se multiplicar e formam novas esponjas. Então eles podem se reproduzir por brotamento, por regeneração, que eles têm as esponjas têm essa altíssima capacidade de se reproduzir. E algumas espécies de água doce, quando as condições ambientais ficam desfavoráveis, eles formam as estruturas bem resistentes que a gente chama de gêmulas. E essas gêmulas elas têm paredes formadas com espícula bem espessas, e aí eles ficam em repouso, em estado de dormência, e quando as condições ambientais elas voltam a ser favoráveis, né? As células amebócitas voltam a atuar e ela volta a reconstruir o seu corpo. Então elas podem reproduzir assexuadamente por brotamento, por regeneração e essas de água doce através das gêmulas. Vamos ver agora a reprodução sexuada. Então aqui a gente tem um ciclo de reprodução sexuada desses organismos, né?
Então elas também têm reprodução sexuada. A maioria das espécies é monoica, ou seja, elas são hermafroditas, né? Então o mesmo indivíduo, ou a colônia, ele pode formar um gameta masculino ou feminino. Mas tem algumas espécies que são dioicas também, assim, que tem indivíduos que só produzem óvulos, as fêmeas, e indivíduos que só produzem os espermatozoides, que são os machos. Em algumas espécies, tanto os óvulos quanto os espermatozoides, eles se formam a partir dos amebócitos. Então os amebócitos eles sofrem uma modificação e formam os gametas. Em outras espécies, os espermatozoides eles se desenvolvem a partir de transformações dos coanócitos, enquanto os óvulos eles se desenvolvem dos amebócitos. Então a gente tem as células que já existem, elas podem se modificar e formar os gametas, né? Então os espermatozoides são liberados na água, através do ósculo, certo? Então veja lá, começa lá em cima, que é a liberação dos espermatozoides através do ósculo. Os óvulos, na maioria dos casos, eles permanecem no mesoílo, né, no mesênquima da esponja que formou, certo? Então o espermatozoide sai. O que acontece? Na maioria dos poríferos, os espermatozoides que entram no corpo da esponja fêmea, eles entram pelos poros, né? Eles entram através dos porócitos, fundem-se aos coanócitos, o coanócito captura ele, que se transforma e aí esse coanócito se transforma esse coanócito se transforma em amebócito e se desloca para o mesoílo ou mesênquima, né? E aí ele se funde com o óvulo. Então o amebócito transfere ao óvulo o núcleo do espermatozoide e fecunda. Então a gente pode dizer que a fecundação desse organismo é uma fecundação interna. Esses termos vocês também vão ter que assimilar, viu? Quando eu digo que é uma fecundação interna, quando ela acontece dentro do corpo do ser vivo. Então a fecundação ela pode ser externa ou interna. Externa é quando a fecundação acontece fora do corpo do ser vivo. Ela é interna quando acontece dentro. Então, como o espermatozoide fecunda o óvulo dentro do corpo da esponja, a gente diz que essa fecundação é interna. Então, quando o núcleo do espermatozoide se combina com o do óvulo, forma o zigoto, vai formar um embrião. O desenvolvimento do zigoto acontece dentro do mesênquima, né, do mesoílo, como vocês podem ver, e ele origina uma blástula, né, que é aquela fasezinha de desenvolvimento embrionário. Então essa vai se desenvolver em uma célula flagelada e ela sai do corpo da mãe, né, nadando para fora através do ósculo. Então ela sai pelo ósculo, vocês podem ver aqui, essa blástula flagelada, né, que seria a larva abdominal, que nas esponjas a gente chama de anfiblástula. Então a anfiblástula é a larva. Então a anfiblástula ela nada, ela não é excesso, ela sai do corpo da mãe, sai pelo ósculo nadando, até que ela se fixa no substrato, né? Então ela está passando aqui, olha, tem a liberação pelo ósculo, tá ela aqui, a anfiblástula nadando. Essa anfiblástula ela se fixa no substrato e ela se desenvolve e forma um adulto. Então essa anfiblástula ela se fixa e forma um adulto. Então quando a gente diz que a fecundação interna é quando os gametas se fecundam no corpo do indivíduo, externa quando é fora do útero. Nesse caso aí da anfiblástula, quando se forma essa anfiblástula, essa larva, a gente diz que o desenvolvimento é indireto. Por quê? Porque a gente formou uma fase intermediária à versão final do adulto. Então quando a gente forma geralmente larvas, a gente diz que o desenvolvimento é indireto. Algumas espécies de esponjas, a blástula, ela sai do corpo e já vira um adulto logo, se fixa e vira um adulto logo. Então nesse caso, a gente diz que é um desenvolvimento direto. Quando não tem a fase de larva, a gente diz que o desenvolvimento é direto. Que é o nosso caso, já nasce o bebê, um mini adulto que só faz crescer. Desenvolvimento direto. Quando tem uma fase larval, a gente diz que esse desenvolvimento é indireto. Certo? Então esses termos vocês têm que se apropriar. Fecundação, saber a diferença de interna e externa e do desenvolvimento, se é direto ou se é indireto, certo? Direto, sem fase larval, indireto com fase larval. Fecundação interna, os gametas se combinam no corpo do indivíduo. Fecundação externa, a fecundação ocorre no ambiente. Então aqui a gente agora termina poríferos. Próxima aula a gente começa a estudar um próximo filho de animais, que são os quinidários. Fiquem bem, se cuidem, se tiverem dúvidas, entre em contato comigo, tá certo? Tchau.